as obrigações do psicólogo clínico quando o assunto é trabalho multidisciplinar. Sim, nós psicólogos que estamos aqui no nosso consultório, sozinhos, né? Não trabalhamos em clínica, em instituições. Quando a gente está sozinho no nosso consultório, a gente também precisa interagir muitas vezes com outros profissionais, mas também entender quais são os limites da nossa profissão. Eu trouxe esse tema, né, relacionado à multidisciplinaridade da área da saúde, porque a gente às vezes fica muito sobrecarregado, e eu vejo muito isso dos nossos colegas, e já fiquei também muito sobrecarregada, e isso acontece muitas vezes quando a gente não conhece nossos limites. Mas que sobrecarga é essa? Então eu vou falar alguns casos que são muito comuns da gente ficar muito sobrecarregado, tá? Um dos casos diz respeito a pessoas que são usuários de drogas, por exemplo, familiares que enfrentam esse adoecimento. São pessoas que estão usando drogas, são pessoas que às vezes também estão até entrando em situações de risco, de perigo, crime, né? E as famílias estão ali preocupadas, estão dentro dos nossos consultórios. A gente também vai receber pessoas com nível de automutilação, de suicídio, de tentativa de suicídio. A gente também vai lidar com pessoas em situação de violência, em todos os níveis, desde violência psicológica muito grave, pessoas que convivem às vezes com psicopatas, né? Pessoas que convivem com pessoas agressivas, violentas, que às vezes também tem algum tipo de transtorno mental que faz com que a pessoa, né, não consiga se controlar emocionalmente. A gente vai lidar também com essas famílias. Para o profissional de psicologia não se sentir tão sobrecarregado com essas demandas que são muito complexas, com essas demandas que são muito difíceis, né? Em todos os âmbitos, a gente tem que saber quais são as nossas obrigações clínicas e os nossos limites profissionais, né? É isso que a gente tem que entender. Então, gente, vamos lá pensar nas nossas possibilidades clínicas, né? Primeiro, gente, a gente tem uma dificuldade muito grande de lidar com casos assim, porque casos assim, a gente às vezes não tem a noção de que eles são sempre quando a gente fala de saúde, principalmente de saúde mental, ela é sempre multidisciplinar. E não só multidisciplinar da área da saúde, né? Médico, psicólogo, não. Multidisciplinar em várias áreas do conhecimento, muitas vezes, né? E aí invade questões de áreas que não são da área da saúde também, né? E se eu não souber qual é o meu trabalho, qual é, digamos assim, o fator que o meu trabalho vai interagir, qual é a minha responsabilidade clínica, quais são os meus limites, meus deveres e meus limites dentro do trabalho com essas pessoas, eu me sobrecarrego, porque eu acabo, principalmente, né, nós somos pessoas éticas, né, a gente, né, agora, não adianta ser só ético sem ter conhecimento, porque aí a gente se sobrecarrega, a gente fica querendo fazer trabalhos que não são da gente, que a gente não tem capacidade nem qualificação para fazer, né, e não somos procuradas para isso. Na verdade, os familiares, eles não sabem a quem procurar. Então, o primeiro profissional que ele tem mais contato é esse profissional que ele vai jogar, né, a problemática, vai querer ajuda, né? E esse profissional, ele tem que ter o conhecimento e assertividade suficiente para que ele possa direcionar essa pessoa para o local certo, fazer os encaminhamentos certos, entender qual é o seu trabalho. Então, gente, vamos lá. Se a gente recebe um caso de transtorno mental, por exemplo, né? Recebe um caso muito grave de algum transtorno mental, seja ele transtorno de personalidade, seja ele transtorno... Aqui, ó, a colega botou aqui, ó, criança de 10 anos com TOD, TDAH, fala muitos palavrões, foi encaminhada para psicodiagnóstico, passa por um psiquiatra, a mãe não colabora. Olha só que caso, hein? Então, se a criança tem TOD, TDAH, qualquer tipo de transtorno mental, primeiro eu preciso entender se é isso mesmo, né, que ela tem. Porque às vezes a gente recebe essas crianças com esses diagnósticos, com esses rótulos todos, e às vezes nem tem nada disso, às vezes até tem, mas o nosso diagnóstico ele vai além do rótulo, né? Então o nosso diagnóstico ele é contextual, então é importante que a gente saiba fazer um diagnóstico psicológico, né? Através de uma avaliação psicológica, né, correta, para que eu entenda qual é a minha função ali. Aí olha só o que ela colocou ali, ó, a criança tá muito mal criada, tá falando palavrão, tá isso, tá aquilo. O nosso papel não é educar a criança, tá?
O nosso papel é entender teoricamente, cientificamente. Então a nossa escuta ela é uma escuta técnica, científica, o que está acontecendo para que essa criança esteja dessa forma, né? Então a gente vai usar os nossos conhecimentos para que a gente possa entender teoricamente essas relações. E como essas relações estão interferindo no desenvolvimento psíquico dessa criança, no desenvolvimento saudável, de uma saúde mental saudável. Essa é a nossa função com relação a uma criança, por exemplo. Diagnóstico, a gente também precisa entender por quê? Que a gente precisa direcionar o caso para o local certo. Muitas vezes a gente vai direcionar esse caso também para o médico, caso a gente diagnostique algum tipo de transtorno que também requer um trabalho multidisciplinar com o médico. A gente pode ver ali questões relacionadas a questões educacionais que podem ser ajudadas através de uma psicopedagoga, por exemplo, ou uma pedagoga mesmo. E a gente vai também avaliar esses pais e como esses pais, os familiares de modo geral, estão ajudando ou atrapalhando no desenvolvimento dessa criança. Aí ela falou assim, os pais não colaboram. Os pais não colaborarem, dependendo do que você está falando, né? Não sei exatamente o que você está falando com isso, a gente já pode pensar na possibilidade de encaminhamento para o conselho tutelar, por exemplo, né? Então, muitas vezes, quando a gente sai do âmbito de possibilidade clínica num trabalho de contexto psicológico, emocional, a gente não tem como abraçar esse trabalho. Se é um trabalho voltado para violência, quando você fala assim, os pais não colaboram, eles podem estar colocando a criança num nível de relação violenta. Negligência também é violência, tá, gente? É considerada violência também, tá? Então é um dos tipos de violência a negligência. Então tem vários aspectos aí, né, que a gente tem que encaminhar esses casos muitas vezes. Agora, é importante que eu saiba encaminhar e saiba por que eu estou encaminhando. Saiba, inclusive, fazer isso sem quebra de sigilo, né? Porque sigilo é lei, né? Então eu tenho que seguir essa lei, eu não posso quebrar sigilo. A quebra de sigilo é uma coisa muito pontual, específica para o que eu estou fazendo ali. E isso tudo vai para o nosso prontuário, vai para o nosso registro documental, né? Então eu tenho que saber que intervenções eu fiz, por que eu fiz, como eu fiz, né? Para que eu possa encaminhar de forma correta, para que eu não possa, que eu, tipo assim, não cause uma revolta de repente, porque isso pode acontecer, né? Pais negligentes, pais violentos, pais, né, eles podem ficar com raiva de serem encaminhados, né? E querer fazer alguma coisa contra o psicólogo. Isso não é tão normal, gente, mas isso pode acontecer também e acontece. Eu recebo esses relatos também, né? O próprio Conselho Federal de Psicologia recebe bastante denúncias. Às vezes a gente quer atender essa criança, a gente quer ajudar essa criança, a gente vê as possibilidades clínicas com a criança, mas com criança a gente também trabalha com os pais, porque os pais precisam favorecer ou fornecer um ambiente favorável para o desenvolvimento dessa criança. Eles estão no dia a dia, são os responsáveis legais, né, e afetivos para o desenvolvimento saudável dessa criança. A gente está ali a nível de orientar, de clarear para esses pais, para essa família, as possibilidades com essa criança e, claro, ajudar também, né, nesse desenvolvimento da criança ali naquele período, né? Mas é importante que a gente entenda que a nossa limitação está no momento que os pais não colaboram também, né? Então, os pais não colaboram, esse é um das questões, né? Pais não colaboram, então não é mais... A gente não tem como obrigar, a gente não tem como trabalhar exclusivamente com a criança, como é o caso da criança. Então, gente, problemáticas multifatoriais eu preciso avaliar dentro do meu diagnóstico psicológico, porque é nele que eu vou entender qual é o limite que eu tenho de trabalho e qual o potencial que eu tenho de trabalho e quais os limites e quais são as normas, os protocolos, as intervenções que eu tenho para que eu possa interagir interdisciplinarmente, né? Para que eu possa, por exemplo, orientar, para que eu possa encaminhar, para que eu possa denunciar, para que eu possa enviar para os outros profissionais responsáveis também, né? Englobar, né, toda a possibilidade de ajuda desse indivíduo, né? Então, a saúde psicológica, mental psicológica, né? Porque tem a saúde física também, né? A saúde psicológica, ela não é a única, né, que a gente vai encontrar ali com essa problemática e nós somos seres holísticos, né? Então, a gente precisa estar amparado 360 graus aí em todos esses aspectos, né? Então, o profissional de psicologia, ele pode tirar um peso
de cima dele quando ele sabe fazer um bom diagnóstico psicológico, uma boa avaliação psicológica e sabe qual é o seu trabalho, a sua responsabilidade. Porque aí ele não fica se responsabilizando por pais, às vezes negligentes, que jogam nas suas costas, por questões que não são da sua área, né? Questões da área da educação, questões da área jurídica, às vezes, sabe? Questões sérias da área jurídica e o psicólogo fica ali tentando arranjar soluções para aquilo, né? E o psicólogo não é um advogado, né? Então, há questões médicas também, sabe? Que é pessoas com problemas graves de doença e o psicólogo tentando ajudar ele nessas questões de doenças físicas, né? Então, a gente trabalha com as questões psicológicas. A gente tem que entender como isso interage com essas outras áreas. Então, é essa nossa limitação de trabalho. Então, gente, eu vou ficar com essa live por aqui, mas eu vou continuar falando com vocês pelos stories hoje, tá bom? Então, ó, beijo, gente. Obrigada pela paciência e a compreensão. Tchau, tchau.